Boa noite a todos. Iniciamos mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio ou lenitivo necessário para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que nos sintonizemos com a sua paz, que sintamos a presença divina por meio dos benfeitores espirituais que se acercam de cada um de nós, e que possamos estar com os nossos corações receptivos, recebendo todas as bênçãos que a espiritualidade nos traz. E assim eu os convido para uma prece. Então vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade da vida, essa oportunidade para a nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos sob a luz da doutrina espírita, onde nós estudamos diversos temas, e agradecemos ao nosso Mestre Jesus, modelo de amor, de paz, que através dos seus ensinamentos nos mostra o caminho a seguir, sempre nos direcionando, nos estendendo as suas mãos. Ele está sempre ao nosso lado, dando-nos a força e a coragem que necessitamos para seguir em frente. E assim agradecidos que somos, nós vamos para as nossas vibrações, onde nós vamos mentalizando, vamos emanando os nossos sentimentos de amor, de paz, de saúde, para todos aqueles mais necessitados. Então vamos neste momento mentalizando os enfermos, nos hospitais ou em suas casas, e vamos pedindo ao nosso grande médico Jesus que se aproxime carinhosamente dos nossos irmãos que estão fazendo tratamentos, acompanhamentos, que se aproxime daquele irmão doente e que ele possa sentir as suas energias amorosas, tranquilas, de saúde. Vibremos. E vamos agora mentalizando os nossos lares. Ilumina, Senhor, os nossos lares. Vamos mentalizando os nossos entes queridos, um amigo, alguém que sabemos estar precisando do auxílio e do amparo, pedindo que essa luz do Mestre adentre aos corações daqueles que estamos mentalizando, com energias de paz, de fortalecimento, de equilíbrio e de saúde. Vibremos. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas, pelos nossos idosos nos asilos e pelas nossas crianças nos abrigos. Mestre Jesus, que todos os nossos irmãos que mentalizamos neste momento recebam a Tua luz de amor e de misericórdia. Vibremos. Vamos também envolvendo o nosso planeta Terra em vibrações de paz, de fraternidade, de equilíbrio e de muito amor. Vibremos. E assim, sentindo essas energias em nossos corações, agradecemos ao nosso Pai Criador pela oportunidade da vida, pela oportunidade que nos são dadas diariamente. Agradecemos a Jesus, o nosso guia, que nos conduz com toda a paciência, e agradecemos aos amigos espirituais que nos envolvem, que nos auxiliam carinhosamente. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Segue-me, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tem como título A Cura Própria. Assunto muito interessante, né? Aí,
nós vamos começar a refletir a essas situações, questionando, né, perguntando sobre essas nossas enfermidades. Veja bem, o primeiro questionamento é: a cura da catarata corrige a visão espiritual de seus olhos? Será? Temos que pensar a respeito disso, né? E outra questão, defende-se contra a surdez. No entanto, vai retificar o seu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que lhe procuram? Então, será que a gente seleciona? Será que a gente aprimora a nossa escuta? E outra questão para se pensar, medica a arritmia cardíaca. No entanto, será que não entregamos o coração à impulsividade arrasadora? Será que nós não fazemos isso? A questões, as atitudes impulsivas? Combate a irritabilidade. No entanto, veja bem, cuida de reajustar as suas emoções. Quantas vezes a gente, né, fica falando, não, eu não vou ficar irritada. Mas será que eu vou? Eu consigo me conhecer emocionalmente? É nessa questão que nós temos que pensar enquanto o nosso corpo físico, psíquico, emocional, né, mental também, persegue a dor de estômago, né, a gastrite que muitas vezes nós temos. Mas será que nós educamos o apetite? O que nós comemos? É para se pensar, né? Eu vim curar dessa gastrite que não sara mais, que dói tanto. Mas será que pensa em o que está comendo? É nesse sentido, né? Que o Emmanuel nos faz questionar. Melhora as condições do nosso sangue, da circulação sanguínea, todavia não sobrecarrega, né, os resíduos desse sangue com os prazeres inferiores, quer dizer, comemos frituras, muitas coisas que fazem mal para a nossa circulação sanguínea, entupindo, né, de placas de gordura. Será que não fazemos isso? E vamos lá para outro questionamento. Guerreia a hepatite, o fígado, né? No entanto, livra esse aparelho, né, esse fígado, dos excessos em que nos leva ao prazer de comer. Então, é tudo isso. A gente não quer ficar doente, a gente vai buscar uma cura, até uma cura espiritual. Mas será que a gente olha para dentro? O que eu estou fazendo com essas partes do meu corpo? É nesse sentido que Emmanuel nos faz pensar. Desloca a dor reumática dos nossos membros, né? Dói joelho, dói ombro, dói coluna. No entanto, será que você questiona, né, sobre o que eu faço com os meus pés, meus braços e mãos? Nós temos essas ferramentas para sermos úteis. Então, é um grande questionamento. Sana as perturbações cerebrais, né? Que nos ameaçam, né? Algumas conturbações da nossa psique. No entanto, será que nós não guardamos na nossa mente algum sentimento tão inferior que nos faz impedir de ter atos nobres? Como nós usamos a nossa força mental, a nossa psique, né? E o nosso corpo é vivo e educável, assim nos diz o Emmanuel. É o nosso corpo físico, né? Ele tem movimento, ele tem vida, ele faz parte de nós, do nosso espírito. Portanto,
podemos nos auxiliar, né? Então aí o Emmanuel nos diz que o remédio se torna inútil enquanto o nosso pensamento não se purificar. Olha, veja bem que ensinamento maravilhoso. E a sua vontade não conseguir comandar o nosso corpo para o bem, né? A nossa vontade depende de nós. E então vamos consagrar a nossa própria cura, mas não vamos nunca esquecer o principal ensinamento de Deus, né? Que cada um de nós devemos cuidar dos nossos órgãos com muito amor, com muito respeito divino, porque este corpo é uma ferramenta do nosso espírito. Então, cabe a nós pensarmos, refletirmos a respeito disso, na fé e equilíbrio em todas as direções. Assim que eu voltei dos Estados Unidos, uma senhora me procurou no consultório, ela tinha dor de estômago, uma dor importante, fizemos uma endoscopia, ela tinha úlcera, e naquela época não havia os medicamentos que nós temos hoje, que são hipercompetentes no tratamento dessa doença. Então, naquela época, para a úlcera que ela tinha, que estava deformando o duodeno, nós tivemos que operá-la. Operamos, e quando você abre uma pessoa, você já aproveita e vê tudo dentro do abdômen dela, porque o abdômen é uma caixa de Pandora, né? Então é bom você dar uma olhada. Não tinha nada, fechei, passou 2 anos, ela voltou no consultório. Eu estou com dor de novo, falei, mas pode ter feito outra úlcera, vamos fazer exame. Endoscopia não tinha nada, fizemos ultrassom de vesícula, ela tinha lá pedrinhas. Então, nós vamos tirar a vesícula e tal. Eu falei, o que a senhora tem? O que aconteceu com a senhora? Ela falou, o meu marido sempre me traiu, mas agora a senhora não sabe, ele me abandonou por uma menina que é da idade da minha filha mais velha. Eu falei, a senhora está muito magoada? Não, eu estou muito magoada, eu estou muito ferida e tal. Então tá, abrimos, tiramos a vesícula, olhamos tudo, não tinha nada. Passou nem 1 ano e meio, ela volta no consultório. Eu falei, agora pegou outra coisa. Fizemos a colonoscopia, lá estava ela com um câncer iniciante de sigmoide, do colo sigmoide. Foi feita a cirurgia, tiramos, fez quimioterapia e tal. Essa senhora evoluiu rapidamente, de uma forma agressivíssima, com metástases no fígado, no peritônio e tal. Eu estava ao lado dela quando ela desencarnou e ela falou, a senhora viu, doutora, deu certo. O marido estava do lado dela, segurando a mão dela. Ela morreu. Ela morreu ali, naquele dia. Mas o marido voltou, ficou com ela nos últimos meses da vida dela. Não é? A senhora viu, doutora, deu certo. Ele voltou. Deu certo? Será, gente, que deu certo? Eu oro muito por ela, porque eu espero que hoje ela já esteja num grau de consciência maior, né? Mas da mesma forma como a mágoa atua na vesícula e provoca cálculos biliares, ela também atua no músculo liso das veias, não é? E provoca varizes. A mágoa retém líquido na gente, né? Vai extravasando líquido, porque é aquela coisa, você não chora por fora, você chora por dentro. Então, as pernas de uma pessoa com mágoa geralmente estão um pouquinho inchadas, e se ela tiver uma vida mais sedentária, tiver excesso de peso, né, ela vai ter uma tendência a ter varizes. Percebam como as nossas doenças são reflexos da nossa alma, né? Não é mais fácil a gente não ter mágoa? Porque, afinal de contas, a doença é muito chata, né? A gente não vive bem quando a gente está doente. A amargura vai direto no pâncreas. É muito clássico, divórcio, perda de emprego, falência, algo que nos impacta de repente numa situação que nós não queríamos, a pessoa dali a pouco desenvolve diabetes. Vocês sabiam que a maior parte do diabetes vem para pessoas que são aposentadas? Não se aposentam, são aposentadas? É engraçado, né? Porque é a amargura, né? Uma das funções do pâncreas, ele tem 2 funções, uma das funções deles é produzir insulina. A insulina tira o açúcar da circulação e joga para dentro das células. Mas você não está com amargura? Você não está amargo? O seu cérebro lê exatamente isso, a amargura. O que combate o amargo? O doce. Então vão ter mais doce circulando, é um mecanismo. O cérebro, ele é uma máquina, ele não tem sentimentos, ele não tem capacidade de juízo crítico. O que faz isso é a mente tem juízo crítico. Como a nossa mente não está desperta, a gente vive, né? Na verdade, atualmente a gente nem vive o dia a dia, a gente sobrevive o dia a dia, né? E é isso que é errado. Nós acabamos acumulando o nosso corpo com todos esses problemas. O apego. Quantas mães não querem ver o currículo da menina que vai namorar com o filho, ou do rapaz que olha para a filha, não é?
a família segura e acaba tendo artrose, artrite, né? Porque apego fecha a mão. Quantas pessoas que têm muita raiva não estão constantemente com a mão fechada? Eu olho muito para as pessoas na rua, na clínica. Eu sou coordenadora de um centro médico 24 horas, e eu fico olhando para os pacientes. As pessoas estão sempre com a mão fechada, assim, preparadas para se defender, preparadas para bater, com medo de perder. Todo mundo tem muito medo de perder. Olha a consequência nas articulações. Porque você força, você está forçando. Se você soltar, o corpo humano não foi feito para estar contraído, ele foi feito para estar relaxado, para que o espírito possa manifestar-se de uma forma livre, sem fazer muito esforço. Para fazer isso, eu estou usando energia. Aqui eu não estou usando energia alguma. Eu estou expandindo o meu campo, aqui eu estou fechando o meu campo. É muito normal em trabalhos de desobsessão nós vermos as pessoas quando estão nas câmaras de passe, a gente tem que pedir para elas abrirem a mão, porque elas ficam com a mãozinha fechada. Então, o fechar a mão para que nós possamos controlar a nossa vida, coisa que a gente deveria fazer, mas não faz, ou controlar a vida de quem nos cerca, controlar o meio onde nós estamos, leva a isso, degeneração articular. Então, o apego exagerado leva a artrite e ao reumatismo. Assim como o orgulho, né? Eu sou o rei do mundo. Com quem você pensa que você está falando? No avião que eu vim agora da TAP, teve um overbooking e tinha 2 pessoas no mesmo lugar. O senhor olhou para a senhora que estava sentada e falou: esse lugar é meu. Ela falou: não, é meu. Ele falou: com quem você pensa que está falando? Ela falou: com fulana de tal. E o senhor quem é? Achei ótima a resposta dela, porque ela quebrou aquela raiva dele. Depois a aeromoça veio, eles deram um jeito. Eu não sei que jeito deram, mas foi um jeito interessante. Mas o nosso orgulho tem seu órgão principal de choque, os joelhos. Ai, meu Deus, eu tenho gonartrose. Será que eu tenho orgulho? Tem, filho. Você está na Terra, você tem orgulho. Né? Eu acho que o último que morreu, que não tinha orgulho, era o Chico Xavier. Todos temos. Vamos ser honestos. Nós somos bastante imaturos ainda, né? Bem primários, evolutivos ainda. É lógico que nós temos orgulho. Agora, você não dobra o joelho. Você não cede. Você fica duro. Coitada da articulação, ela não aguenta, começa a depositar sal, começa a ter alteração do metabolismo da substância que fica ali para lubrificar a articulação. Pronto, você já conquistou a sua gonartrose, a sua artrose de joelho, a sua artrite. Ai, mas eu não tinha nada, eu estava brincando e torci o joelho. Pensa se foi o joelho que você torceu ou se foi outra coisa. Pense, analise. Questione, nós estamos aqui para aprender pelo questionamento. Questione-se, porque foi que de tudo que aconteceu, eu tropecei, meu sobrinho levou o cachorrinho para passear, tropeçou e torceu, teve que operar o joelho. Ele falou: tia, eu estava passeando com o meu cachorro, feliz da vida. Eu falei: tá, antes de você estar fazendo isso, qual é o seu comportamento normal? Tia, eu sou um cara legal, eu sou o máximo, todo mundo me acha o máximo. Aham. Nós todos temos, tá? Todos temos. Órgão de choque. É um alerta, é para a gente acordar para descobrir o que é que está errado. E, obviamente, Jesus falou: não julgais para não seres julgados, não foi isso? E o que a gente faz o tempo inteiro? A gente julga. E a gente se auto-julga também, né? Então, esse auto-julgamento e julgamento, eles acabam acometendo muito do nosso corpo, principalmente os olhos. Vocês sabiam? Verdade, pessoas que julgam demais o próximo, né, veem demais o outro, costumam ser hipermétropes. Pessoas que têm um julgamento muito crítico costumam ser hipermétrope. O hipermétrope, ele enxerga bem de longe e enxerga mal de perto. Ele vê o defeito no outro, mas o próprio ele não enxerga, coitado. Eu sou hipermétrope, tá? Então, eu estou falando de causa própria aqui. E o míope, ele enxerga muito bem perto, enxerga muito mal longe. Eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, as minhas necessidades. Vocês podem achar que é brincadeira, mas isso é sério, gente. Eu faço pesquisa disso daí há muitos anos. A maioria das pessoas míopes tem um teorzinho, tem uma taxa de egoísmo um pouquinho maior. Elas são mais autocentradas. E as pessoas hipermétropes são extremamente críticas para o outro. E o astigmático, que vê tudo torto? Ah, esse então não tem nem jeito. Né? Porque ele está com uma visão meio deformada das coisas. Vejam, nós temos lá na Casa do Consolador, o doutor espanhol, ele fala muito de emoções no tratamento das pessoas.
Ele se preocupa demais em alertar as pessoas para emoções, para correção de emoções. E vão lá pessoas que querem que ele opere os olhos, e aí ele aborda justamente essa parte emocional. E a pessoa fala para ele, mas doutor, eu vim aqui porque eu tenho miopia. Ele falou, exato. Então, para curar a sua miopia, eu posso operar o seu globo ocular, mas se você não operar por dentro a sua própria atitude em relação ao seu próximo, aqueles que te cercam e a você mesmo, vai voltar a doença. E é exatamente isso que a gente vê. Pessoas que têm uma cura imediata, volta logo depois. Aquelas pessoas que têm uma cura progressiva, acompanhada pela necessária reforma íntima, essas curam definitivamente, porque compreenderam, porque ultrapassaram o limite, né? Então, estamos aí, nosso amiguinho míope, que está mais autocentrado, e não necessariamente nessa encarnação, viu?